Unidos, como é a polícia do Brasil. E a gente vai passando leis, a gente vai pro julgamento. Aí, por que nos Estados Unidos tem aquele filme 12 homens e uma sentença, e tem um debate, e no Brasil tem 7 e não tem debate? A gente explica tudo isso, aí vai pro sistema carcerário. A gente passa por todos os pedacinhos de um crime e como ele vai até o final, até casos arquivados, quando não resolve. Então, é meio que uma geralzona. Então, você lendo o livro, quando você assiste a um doc ou lê um outro livro, você já vai tá ligado, sabe? Eu acho que vai enriquecer a experiência. Essa é a ideia que a gente tem do guia do True Crime. Mas o caso de vocês, como que se deu essa união? Vocês conhecem da onde? Vamos fazer um podcast sobre isso? De onde veio essa ideia? A gente era viciada nisso, né? A gente era viciada. Vocês conheciam da onde? Então, eu trabalhava com a Netflix. O que vocês consumiam, né, na verdade? A gente consumia documentário de True Crime. Tá. Eu trabalhava com a Netflix. Então, eu trabalhava numa agência que atendia a Netflix e eu conheci a Carol. Você fazia o que pra Netflix? Chamava, tipo, influência, assim. Que seria basicamente... Mabê trabalhava com tudo lá. Menina, essa menina trabalhava com trabalhava. muita coisa. Mas nessa época, eu conectava os atores, as pessoas, os talentos, né, da Netflix, que vinham pra cá, pra Junket, por exemplo. Então, eu que fazia essa conexão do, tipo... Ajudava a criar, tipo, listas pra quem vai falar com a galera. Só que existe a parte de imprensa, que é tipo... Folha, Estadão, nananã. Essa não era a minha parte. Minha parte era com os influenciadores. Entendi. Então, tipo, quando eu procurei a Carol... Foi porque o Neil Patrick Harris estava vindo pra cá. Pra uma série da Netflix. E aí... Aventuras em série. Tá. Que ele faz. E aí, eu conheci o canal da Carol, achei interessante. Falei, acho que vai ter feat. Aí eu conversei com ela, perguntei se ela tinha interesse em fazer essa Junket, né? E tinha uma entrevista Sense8, Junket, né? Aí tinha Sense8 e Shadowhunter também, se não me engano. E a gente se conheceu nesse dia, né? E a gente começou a ficar amiga e ficar super próxima. E a gente, tipo, naquela época, que era 2016, né? 2015, 2016... A gente ficou obcecada com Making a Murderer, que é um documentário da Netflix. Você conhece? Conheço. Tem reviravolta pra caramba, é maravilhoso. Tem a segunda temporada? Tem 3. Eu só vi a primeira. Vale a pena ver as outras? Vale. É mesmo? Vale muito, vale muito. Porque mostra, né, enfim, de uma forma geral, mostra o caso do Steve Avery, que ficou preso injustamente durante 18 anos, né? Se não me engano. Por aí, agora você me pegou. Não me pergunta número, eu acho que é data. 18 ou 19 anos, ele ficou preso injustamente. Aí ele é solto e menos de um ano depois ele é preso de novo. E tá até aí, né? E ele fala que a polícia que tá armando pra ele, né? Porque também a mesma polícia que tava ali no primeiro... Porque nessa primeira investigação dele... A polícia forjou mesmo algumas coisas. E essa mesma galera, alguns, né, em comum ali, que estavam participando na segunda investigação. Além de não ser ético, né? Tipo, diz muito, assim. Então, a gente ficou muito obcecado. A gente começou a falar muito sobre isso, sobre várias outras séries. E aí, um dia eu falei, Carol, a gente tem que fazer um podcast. Isso o quê? Tipo, no Zap. WhatsApp? No Zap. Você viu essa série? Não sei aí o quê. era... Aquela época não tinha áudio, né? Era tipo, amiga, você viu o episódio 7? Não me conta que eu vou ver hoje, a gente conversa. Aí a gente voltava pra conversar. Não, eu acho que foi ele, eu acho que não foi, eu acho que tal coisa. Aquela chave que eles colocaram lá é muito suspeita. Não, essa série, quem não viu, tem que ver, porque, cara, você não acredita. Você não consegue parar de ver, né? Não consegue, é surreal. E foi isso que aconteceu com a gente, né? E aí a gente falava muito disso. Um dia a Mabê falou, a gente tinha que ter um podcast pra discutir essas coisas que a gente discute aqui num podcast. E eu falei, você tá louca? Que hora nós vamos fazer isso? Eu tenho que trabalhar, muita coisa pra fazer. Aí algum dia acho que eu fiquei bêbada e mandei e falei, vamos sim. Não, falei, do nada, tipo, meses depois ela... Lembra daquele podcast? Vamos fazer? Eu assim, tá, né? Então vamos conversar. Isso foi em 2018. Olha, a gente só lançou em 2020, porque realmente a gente não tinha tempo, a verdade é essa. É porque o pessoal não sabe, dá trabalho fazer, né? Dá muito trabalho, nossa. Cada episódio leva no mínimo 2 semanas pra ser escrito. Qual que é o processo? Desde o zero até... porque tem que ler livros, pesquisar na internet, checar informações. Hoje a gente conta com 3 roteiristas na nossa equipe, fora nós duas. Então, pra ter episódio semanal, episódio às vezes tem 1 hora, 1 hora e meia. O cara já trabalhando aqui do episódio pra... Sim, a gente tem 3 pessoas ao mesmo tempo, fora a gente, né? E até que você perguntou, tipo, o processo, ele é meio personalizado. Por exemplo, eu tenho o caso Matsunaga. O caso Matsunaga é um caso que eu consigo entrar na internet, eu consigo
consigo ver todos os programas que já tiveram, desde aquela época até hoje. Então eu consigo ver quando a primeira vez que falaram sobre isso, pesquisar mesmo nos portais, tudo que foi dito, pesquisar. O Matsunaga a gente poderia até, se quisesse, tentar buscar os autos, né, que são públicos, enfim, tentar encontrar algumas informações, falar com alguém que esteve presente. Então dá pra fazer várias coisas. Como a gente tem um processo que é um episódio por semana, então não é uma coisa que a gente pode se deleitar, investigar. Fazer um por mês, né? Se fosse um por mês, provavelmente a gente faria traria até coisas muito maiores, às vezes muito mais profundas, mas a gente não conseguiria trazer semanalmente. Então a gente encontrou esse caminho. A maioria dos episódios são em livros, ouvindo podcast, ouvindo... É realmente personalizado. Tipo, o que aconteceu esse crime? Onde ele aconteceu? E onde que a gente pode ir? Pro pessoal também, né? Deixar numa linguagem... A gente gosta de deixar bem acessível. Porque muito termo, muita coisa... E muita coisa que a gente não sabe, né? Porque no fim do dia, nós não somos peritos, né? Nós somos pessoas que temos paixão por isso e a gente já aprendeu muita coisa, mas assim, até bobeirinhas, né? Tipo, alcoolista. Foi uma coisa que não se pode falar alcoólatra mais. O termo correto é alcoolista. Então, coisas que a gente aprendeu, sei lá, no podcast. Assim, tem várias coisas que a gente atualizando, lê, né? Porque isso é uma coisa nova. Então, a gente tá sempre querendo se atualizar, trazer informações também. Acho que o público também tá aprendendo junto com a gente, muitas vezes. E vocês tinham alguma coisa lá fora que vocês espelharam ou não? Desse modelo de podcast? Tem um que eu gosto muito, que é o Crime Junkie, que é mais ou menos essa coisa. Um caso por semana, uma historinha e tal. Mas geralmente os episódios são mais curtos. Ah, é? Meia hora, 20, às vezes 40 minutos, assim. Não tem episódios gigantescos, assim. É mais raro. Mas o delas é um formato que é mais ou menos isso. Uma historinha por semana, ou às vezes... uma história por semana, acho que sai. E eu gostava muito do Serial também, que é um que a gente se espelhou, apesar que o Serial ele é mais comparável com o Ivan Mizanzuki, porque ele é uma temporada, um único caso, né? Mas acho que o formato, a forma como ela conta, como ela consegue organizar as coisas, porque a gente sempre pega uma história e às vezes, como a história já vem contada pra gente, a gente fala, mas tá estranho, tá no meio da história. Às vezes a gente tenta colocar na ordem cronológica, então tem isso também. Tem casos que faz mais sentido a gente começar desde o início, tem casos que não. A gente tem que começar daqui. Maravilhoso. Além de ser pego. E tem uma série, né, que é Mentes... Mindhunter? O Mindhunter, ele aparece, não aparece? O Ted Bundy? Não, ele não aparece. Não é? Não. Ele Porque você falou do gesso, eu confundi com alguma coisa que eu vi. É como se a série fosse antes do Ted Bundy ser pego, sabe? Na verdade, ele tava atacando naquela época. Tava atacando? Tanto que na série eles trazem o Ed Kemper, o Charles Manson, que são também famosos. O Charles Manson não é um serial killer. Ele era, né, um líder de seita, mas também considerado assassino. Que teve o caso lá, né? Da Tate LaBianca. A mulher do Polanski, não é? Isso. Então, esse é um caso também que naquela época já estava preso, né? Então, por isso que ele aparece em Mindhunter. O Mindhunter, enquanto ele tá mostrando esses caras... E tem o Ed Kemper, que é bem famoso também, que é um serial killer famoso. Ele tá mostrando um outro serial killer que vai, como se fosse ele agindo. Sei. E durante muito tempo a gente ficou também tentando entender quem que era, até que chega um momento que deixa claro, até aparece o nome dele e tal, que é o Dennis Rader, que é o BTK, que é um serial killer famoso também, que foi encontrado, acho que 30 anos depois que ele cometeu o último crime, que descobriram dele. E só porque ele era um grande idiota que queria aparecer. É porque saiu uma matéria, falando das décadas, quando deu... Acho que deu 30 anos, alguma coisa assim. Deu 30 anos, aí saiu uma matéria no jornal. E aí ele meio que quis... Se gabar? Direito de retratação, assim. Não, é porque saiu essa matéria e as pessoas não lembravam que era ele. E ele ficou meio puto. Era isso. Porque os jovens que leram a matéria falaram, nossa, eu nem sei quem é esse cara, não é da minha época, né? Porque já fazia muitos anos. E esse é um serial killer que também é um mito sobre serial killers, né? Que serial killers nunca param de matar. E ele parou. Ele cometeu um monte de crime e daí parou. Foi viver a vida dele na igreja lá, que era da igreja, o cara ainda. E aí foi isso. Os jovens não sabiam quem ele era, ele ficou meio puto e escreveu uma carta pro jornal. E aí a polícia ficou meio, peraí. E aí, por causa disso, começaram a investigar mais e pegaram ele. Começaram a corresponder. Total. Mas assim, a história é surreal, tá? Chega num ponto que,
Ele tá só mulheres. conversando com... Sim. Não, ele matou... Acho que são mulheres, o Denis. Ele ataca só mulheres, mas acho que ele matou um cara também, porque no início ele mata uma família toda. Mas eu realmente não vou lembrar agora. Mas o que eu digo surreal é de como pegaram ele, que foi por causa de um disquete. Que a gente até faz bastante piada com isso, com um disquete roxo. Porque ele tava querendo tanto aparecer, que chega um momento que ele falou assim, e se eu passar tal informação no disquete, não tem como... Tipo, ele pergunta efetivamente isso no jornal. Não tem como a polícia me rastrear. E a polícia responde como chama? Classificados, né? E fala assim, não tem como a gente rastrear. Aí ele manda o disquete. Manda aí. Tá safe, aí a polícia chama o cara mais hacker dessa, mano, ó, o cara mandou esse disquete aqui. E o cara vai na propriedade e tá assim, nananã, igreja tal. Aí eles encontram o cara. Nossa. E o cara é preso. Então, tipo, parabéns. E vocês fizeram também um programa sobre ele? Sim. Fizemos um dos primeiros, acho que é o 7º episódio. Naquela época, quando a gente começou, a gente não fazia o mesmo formato que a gente faz hoje. A nossa ideia era mais contar a história, assim, contando e conversando, né? Como a gente tá fazendo aqui agora, tipo, mais num formato de conversa. Bate-papo. Só que comentar, né? Opinar, era mais comentário, assim. E aí, aos poucos, a gente foi vendo que as pessoas queriam a história inteira. Então, aí a gente começou, aos poucos, a criar... A gente foi... lapidando, né, o formato. Claro. Então, se você ouvir um episódio do Hoje em Dia e ouvir o 1, é muito diferente. Até recomendo que você ouça do 1 em diante, porque para você ir ouvindo a evolução também dos episódios, né? Que hoje a gente conta a história toda, assim. E teve algum que vocês tiveram mais trabalho, assim, de pesquisa, que foi, ou tá tendo agora? Todos, né? Não, mas eu acho mais, que tem um que foi o Ed Kemper foi muito estressante. O Ed Kemper foi estressante porque as informações nunca batiam. Então, às vezes, tinha um lugar que falava que... É bem triste que eu falo agora, mas... Que ele cortou a cabeça e ele transou com a cabeça. Teve outro que falou que ele transou com o corpo sem cabeça. Aí tinha outro falando que ele enfiou na boca da cabeça. Então, tinha umas informações assim... E assim, sinceramente, só ele sabe, né? Então, cada informação... Então, a gente tinha que tentar bater o máximo de informações de fontes relevantes e fontes confiáveis. Então, foi bem chato. Mas um que deu muito trabalho, que ficou gigantesco, foi o do O.J. Simpson. Que são 2 episódios e, ao todo, tem quase 4 horas e meia. 4 horas e meia. Caramba! 4 horas e meia. A gente conta... Praticamente, o primeiro episódio, acho que é o crime todo, né? O crime e... Porque é isso Explica também. O contexto, uma né? coisa que a gente tenta... Exatamente. Uma coisa que a gente busca fazer nos casos é trazer o contexto. Não tem como você trazer o O.J. Simpson e não trazer o contexto. O que é o O.J. Simpson? O O.J. Quem Simpson é esse cara? É como se você pegasse, sei lá, um Pelé, sabe? O Tipo, Neymar uma pessoa... hoje em dia. Exato, o Neymar hoje em dia. Eu sou péssima pra esses exemplos. Pelé faz 20 anos. Mas seria tipo o Neymar hoje em dia, como se ele cometesse, assim, tipo um assassinato. Sabe? Todo mundo no Brasil conhece o Neymar, não tem nenhuma pessoa. Então, era a mesma coisa com o O.J. Simpson, todo mundo conhecia. Parou os Estados Unidos. Parou os Estados Unidos. O cara fazia filme. Tipo assim, ele fazia vários filmes. Ele era uma celebridade. Era um exemplo até, né? Ele era um exemplo, exato. A galera era apaixonada por ele. Então, a gente precisa trazer esse contexto, a gente precisa trazer o contexto racial, né? Então, qual que era o contexto racial naquela época. Então, a gente traz tudo isso. A mulher dele era branca ou era negra também? Branca. Era branca. Putz, teve isso também, então. Então, tem vários contextos que a gente vai trazendo, né, ao longo do episódio. E aí, então, a gente fez o primeiro episódio contando basicamente o crime, que também foi um crime surreal, né? Porque como ele fugiu, né, em um determinado momento... Uma perseguição policial. Lembra mais ou menos como foi o caso? Ele se recusou... Porque como ele era muito famoso e muito querido e tal, virou aquela coisa meio assim, O.J., a gente vai te prender, tá bom? Não quero. Aí não quero. Aí ele falou, e, tipo, eu vou aí na polícia. Aí não foi. Aí ele ficou meio que dando esse golpezinho. Aí ele, do nada, entrou no carro com o amigo dele e eles foram embora. Só que a polícia ficou perseguindo, o helicóptero ficou perseguindo. Só que é o O.J. Simpson, ninguém você não vai fazer atirando, nada. Exato. Então, E tudo televisionado, ao vivo. Então virou aquilo a Copa do Mundo deles ali, entendeu? Tipo, virou assim, todo mundo nos Estados Unidos parou pra olhar o O.J. Simpson fugindo da polícia de carro. Então foi um surto, assim, foi uma coisa
Foi um caso muito louco. E aí depois, no segundo episódio, a gente Mas o primeiro não é só o crime, não. A gente conta o começo. Porque o julgamento foi muito longo, então... Foi? Então a gente tem como que eles começaram a organizar a promotoria. Então a gente conta, assim, bem detalhado todo o julgamento. Modéstia à parte, é bem legal. Ele desde o começo foi o principal suspeito ou não? Bem no comecinho, sim. Não no primeiro instante. No primeiro instante, eles até acharam que ele poderia estar ferido também. Porque a casa dele tinha um sanguinho, tava estranho. Eles foram lá. E daí depois começaram a falar, pera, onde você tava? E começaram a ficar de olho nele. Encontraram uma evidência na casa dele, que não era a mesma casa de onde o crime aconteceu. Que era a ex-esposa dele, né? E a questão toda foi essa, assim, tipo, é que são muitas nuances no caso dele, assim. Mas, tipo, o cara que encontrou a principal evidência é um dos caras mais racistas que existe na história. Tipo, o cara é nazista, o cara é um lixo. Então, como é que, tipo... Nossa! Como que você pega isso e também, sabe, é esse cara que encontrou a evidência. Então, tipo, todo mundo ficou na dúvida, assim, será que é? Não, todo mundo não ficou, mas a defesa dele causou essa dúvida. Ah, entendi. Né? Que é o papel da defesa também, claro. né? Vamos jogar com as peças que a gente tem. Que é uma coisa que a gente também fala muito no podcast, enfim, no livro. O julgamento não é pra ver qual é a verdade. O julgamento é pra ver quem sabe argumentar melhor. As narrativas, qual narrativa vai vencer, né? Porque a verdade mesmo a gente não vai saber. A gente vai saber o que a defesa tá argumentando e o que a promotoria tá argumentando. E muitas vezes uma coisa não tem, tipo isso. Às vezes o cara racista realmente achou o bagulho, mas o que a gente vai fazer? Causar a dúvida. E a defesa sempre tem esse papel de causar a dúvida no que a promotoria tá falando, né? E a gente fala bastante disso também no capítulo de judicial, né? Que a gente fala um capítulo só dessa parte de tribunal. Né? Vamos causar dúvida no que a promotoria tá falando. Porque se há uma chance de dúvida, eu não posso prender. Exato. E como era um cara que tinha muita posse, muito poder, então ele conseguia ter acesso às melhores pessoas. E nesse caso, especificamente, tinha gente muito boa dos dois lados, né? Tanto na promotoria, é que, assim, é inegável que o time que o O.J. criou era, tipo... surreal, era Dream Team, o time dos advogados. Os melhores advogados dos Estados Unidos. O dinheiro podia pagar, ele sim, foi surreal. E é isso que a Carol falou. Nos Estados Unidos, sim, né? Mas, assim, pra mim a experiência foi, além de ser muito pesado, porque você tá julgando a vida de uma pessoa. Era um caso de assassinato. Crimes contra a vida que são julgados por jurados aqui no Brasil. Ou tentativa, né? Então, tentativa de homicídio, aborto e auxílio a suicídio. Auxílio a suicídio também? É considerado um homicídio. Você ajudar alguém a se matar, né? Esses crimes são julgados pelo Tribunal do Júri aqui no Brasil, que é pessoas, né? Que eles falam que são os nossos pares. Então, você só pode ser julgado por alguém como você, que entende as coisas, né? A vida. Não é um juiz lá de cima que vai olhar e falar, presos, tal. Né? Nos Estados Unidos, crimes até como crimes de corrupção são julgados pelo Tribunal do Júri. Aqui no Brasil é só crimes contra a vida. Então, você é sorteado, você chega lá, e aí eles apresentam a história, e aí vem a promotoria defendendo, a defesa e tal. E aí eu já julguei 2, que eu fui sorteada, e o mais famoso deles eu conto no podcast, que é o do assassino possuído. Gente, parece um filme, mas foi real. Que um cara matou um amigo com mais de 30 ou 40 facadas, e ele falou que foi possuído por uma entidade, que não foi ele. Que ele acordou do nada e tava cheio de sangue. E ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Chama a polícia. E foi ele que fez. E eu tava lá, e aí eu vi o cara falando, eu vi a família dele chorando, e o promotor falando, não sei o que lá. Daí eu... não, ele tem razão. Aí vinha o defensor público, que é uma figura também, que é o Dr. Lúcio, que depois eu entrevistei ele no podcast. Aí vinha o Dr. Lúcio, mas você não acredita e não sei o que lá. Aí eu falava, não, ele tem razão. Aí vinha o outro, ele tem razão. Aí vinha o cara falar, daí eu, nossa, mas é isso. Você olha e fala, nossa, mas ele não parece que faria algo assim. Aí vem a outra menina e fala, não, a gente... teve um outro dia que ele foi possuído, aconteceu tal coisa, aí conta a história. E aí eu ficava assim, sério, faltava uma pipoca, porque foi assim, bizarro. E é isso, aí você fica, cara, você fica em dúvida, porque é isso que eu falei, qual é a verdade? Nunca vou saber. Mas eu tenho que ver quem tá falando coisas que eu acredito, que eu concordo. E aí eu fiquei muito em dúvida. É muito difícil julgar e ver o cara ali, o cara tá ali, o assassino. Então, mas
é um atenuante? Ele pode ser absolvido pelo fato de estar possuído? A gente poderia julgar que ele não cometeu o crime. Mas realmente ele cometeu o crime. Ele Então. fala, eu cometi. Mas não fui eu. Tipo, eu tava lá. É o meu corpo, mas não quis. E o bizarro, não tinha motivo. Não tinha motivo nenhum. Não devia. O cara era amigo dele. Era como se do nada eu matasse a Mabê. Você fala, não, mas o que foi? Não fui eu, eu tava possuída. Foi bem assim e é muito louco você... Esse Uma peso decisão, de decidir sobre a vida de outra pessoa. Assim, 7 pessoas? Aqui no Brasil são 7 jurados. E não tem debate. Cada um vota no que acreditar. E tem que ser maioria? Voto secreto. Ou... É maioria. A maioria. E o que aconteceu? Ele foi condenado com uma qualificadora porque a vítima estava dormindo. Putz, teve essa ainda. Não teve qualificadora quando quando tem da pessoa não possibilidade conseguir... de defesa. Tem vários tipos de qualificadora, mas a impossibilidade de defesa é uma qualificadora. Tipo, você matar alguém que tá de costas, você vai preso mais tempo do que se você matar de frente. Caramba. É louco isso, mas faz sentido, né? Porque você nem deu a chance, o cara dormindo. Meu Deus. Fala, Lenice, o que o pessoal tá falando no chat aí? O pessoal falou que tem alguns dizendo que comprou o livro, o Modus obrigada, Operandi gente. aqui. Estão elogiando. Tem uma galera dos hates aqui também. Sempre tem. Todo Hate do enfim, quê? Hate contra crime. Ignora. Ignora. Mas a grande maioria tá elogiando e tá falando sobre o livro, que compraram um livro e tal. Legal. Como que é o esquema do livro? Ele tá na Amazon, em livraria, todo Todas esquema livrarias. normal. Da Intrínseca, né? Isso. Da editora Intrínseca, tá ao vivo na livraria presencial. Se você quiser ir numa livraria agora e comprar, tem. Ou online na Amazon, Americana, Submarino. Todas as lojas têm. Livraria da Vila. Você pode comprar onde você quiser. E o programa era de vocês, só seu, ou da Carol, ou do YouTube da Netflix, que você comentava? Ah, não. É que a gente projeto... tem o nosso podcast, que é o Modus Operandi, que hoje é Globoplay. E a gente fez uma mini... exclusivo? Não é exclusivo, dá pra ouvir em qualquer plataforma. Mas a gente é Globoplay. Isso a gente quer dizer chique, o quê? que a gente Quer é dizer o chique. quê? Que eles bancam... Eles bancam nós, né? É? Pra nós ter equipe, ter os bagulhos. Ô, Globoplay! Ei, Globoplay, banca nós A gente aí. era independente e aí Globoplay veio conversar com a gente e tal. E aí a gente topou fechar com Fala, vou eles. tirar vocês dessa vida. Vou ajudar vocês, meninos. Aqui, ó. É porque, pô, pra ter a equipe que a gente Não, tem... imagina, pá, é caro? E também nós, né? Porque nós precisamos pagar as contas também, porque dá um puta trabalho. Então a gente tem um podcast, que é o Modus Operandi. Só áudio. É áudio. Só áudio. E aí no YouTube da Netflix a gente fechou uma minissérie, que já foi feita e concluída, que é uma minissérie de 6 episódios, que a gente comenta alguns documentários da Netflix. Como, por exemplo, o da Madeleine McCann, que é um caso super, né, curioso, da menininha que desapareceu em Portugal. Isso eu não assisti. Esse é Você bem... conhece essa história? Não, conheço. Tá. é bem famosa. Mas qual que é? Dá o contexto pro pessoal. É uma família que estava viajando em Portugal, eles eram ingleses, e a menininha, a filhinha deles de quase 4 anos, sumiu. Desapareceu no meio da noite e eles nunca conseguiram, até hoje, não se sabe o que aconteceu com ela. Hoje em dia tem uma suspeita nova, a gente conta no nosso episódio também da Madeleine, mas foi por anos, assim, não tinha nem, sabe? Que doideira. Foi uma das investigações mais caras da história, assim, a busca da Madeleine. E, enfim, a gente comenta nessa minissérie da Netflix que se chama Além do Crime, mas tá no YouTube da Netflix. Lá tem 6 episódios nossos comentando alguns documentários deles. Cada episódio é sobre uma história. Sobre um documentário. Por exemplo, aquela que é bem famosa. E aí, nesse dia, ele tinha matado a mãe e uma amiga dela. E tava lá na casa dele. Ele saiu viajando de carro e tal. E aí ele falou, não, tá lá em casa, vamos lá e tal. Aí a polícia foi lá e tava lá os corpos. E aí depois foram ver os outros corpos, porque ele era um serial killer, assim. Aqui a gente tem o quê de serial killer? O Maníaco do Parque é um dos mais famosos, né? Quantas vítimas? Muitas? Eu não lembro, mas mais de 10, Mais de 10. eu acho. Eu acho que a gente cita ele, inclusive. Para ser considerado Tem um serial episódio killer, no Modus. Acima de 3. É acima de 3 já? De 2, na verdade, né? Depende 2 da ou 3. classificação. Tá. Tem a classificação do FBI, tem várias, né? Mas acho que acima de 3 já é considerado serial killer. Maníaco do Parque, então, matou... Vocês têm um episódio sobre ele? Temos. Tem um trechinho sobre ele, eu não vou lembrar qual capítulo que tá. Também. Mas a gente consegue achar aqui no índice. Boa. Sim. Achei. Tá. Mas o Maníaco do Parque é um dos mais famosos brasileiros,
que ele fingia que ele era fotógrafo e ele falava pra umas meninas, assim, sei lá, no ponto de Ele ônibus. conseguia convencer pra ir no meio do mato, né? Ele falava que ele ia tirar... É horrível isso, mas ele ia tirar umas fotos selvagens. Com o tema selvagem. Então, vamos pro mato, nananã. Ele ficava com uma mochilinha. E a moça falava assim... Ele falava, vou te dar tantos reais, tô precisando de uma modelo. Chamava ela pro mato. Você lembra o nome dele? O Lene pode procurar lá também. Maníaco do Porque vai Parque. estar no nome dele. Putz, Aqui, maníaco, eu não achei. agora de cabeça me fugiu. Não, mas tranquilo, o Lene daqui a Minha pouco memória é acha. de centavos. E a moça ia e tal. E ele nem se dava ao trabalho de enterrar o corpo. É o Francisco de Assis Francisco. Pereira. Ele deixava o Ele corpo lá. deixava no meio do parque. Mas Ele cometeu em estuprava alguns e parques. matava ou era só o lance de matar? Ele matava e tem alguns que eu acho que ele... Estrangulava. acho que ele abusou do corpo depois. Ah, é? Eu não me lembro agora de todos os detalhes. Faz tempo que saiu esse episódio. E a gente não conta o caso dele inteiro no livro também. Tem um trechinho e a gente manda ouvir o episódio. E o caso dele é surreal. E a investigação, tudo. Como que acharam ele? Acharam ele por causa de uma identidade que estava jogada num ralo tipo, ele jogou, sei lá, dentro da privada, sabe? Sei. Os pertences dele. Dele ou da vítima? Eu acho que era dele. E aí acharam uma identidade, foram atrás. Mas é uma investigação bem interessante, porque é aqui no Brasil, tudo. É um episódio bem legal esse. Eu li o livro, mas como vocês podem ver, já não me lembro mais tantos detalhes. E esses casos de comoção mais recente, como a Elise e a Von Richthofen, também, saindo série. O Brasil tá começando a fazer isso, né? Então, quando falaram que iam fazer um filme da Suzane von Richthofen, que matou os pais, né, com o namorado e o irmão dele, muita gente falou, não, você pode fazer um filme disso, isso é um absurdo, não sei o quê. Só que na gringa, todo mundo faz e fala disso há muitos anos. Exato. Né? Homicídio de 7 mulheres e por estuprar e roubar outras 9. Então foi isso. Foi condenado a mais de 280 anos de prisão. Tem um trechinho. E o da Suzane falaram, não, você pode fazer isso e tal. Eu acho que até por isso que fizeram 2 filmes. Pra meio que mostrar os 2 lados, pra não se comprometer muito. Eu sinto que foi isso, tá? Uma opinião totalmente pessoal sobre os filmes. E depois foi soltando isso, né? Saiu da Elise. Porque o brasileiro consome quando é assassino lá de fora e quando é daqui não pode. Porque a justificativa é o quê? Que tá exaltando ou dando foco? Que tem que tomar muito cuidado pra não glamourizar, né? Que é uma coisa que a gente sempre tenta fazer no livro, no podcast e tal. Falar das vítimas, sabe? A gente não pode pegar e falar, o Ted Bundy, sabe? Não pode fazer desse ângulo, né? Não pode assim, né? Não deveria. Poder pode, cada um faz o que quiser, mas é um trabalho de qualidade, não deveria fazer isso. Então, eu acho que as pessoas têm medo disso, né? De ser uma coisa de glamourizar. Tem essa discussão lá, inclusive, sobre esses massacres, né? Se divulga ou não, porque o que os caras querem, na verdade, na maior parte das vezes, é ser divulgado. Atenção e tem carta que o cara quer que você lida, um manifesto, alguma coisa, né? Antigamente tinha essa coisa, tipo, já pegava, imprimia o manifesto, mostrava no jornal, colocava. Hoje a galera segura um pouco mais as mensagens das pessoas, assim. Mas tem realmente essa preocupação, né? Que deixar de falar também, não sei se é o caminho, mas eu acho que escolher como falar. Acho que sim, isso a gente precisa refletir, assim. E tá tendo mais serial killer ou menos serial killer do que antes hoje? Menos. Menos, né? Menos, bem menos. Estatisticamente falando, é menos. Porque tem várias teorias a respeito, mas acho que a mais óbvia é porque hoje a polícia é muito melhor. Tecnologicamente. Então, até a pessoa cometer o segundo crime, o terceiro crime, até virar um serial, né? Que é um crime em série. Tem câmera pra todo lado, gente com celular. A gente tem celular, tipo, alguém vai vir, você já... Tem um negócio, sabe? Tem... Alguém tá abordando alguém, você já começa... filma, então tem muito mais recurso. E hoje eu acho que a galera também é um pouco mais esperta. Tipo, vai vir um cara te chamar pro mato, você vai falar, tá louco? Tá louco, tio? Sai fora. Então eu acho que a galera também tá mais Só esperta. eu que contrato os caras sem saber quem é, né? Então, você vai pegar alguém sem referência. Mano, sem referência. Que mente no currículo. Fala que mora perto e mora longe. Cara, lá. só os É dois um perigo mesmo. isso. Tô de olho em você, cara. Se acontecer alguma coisa, vão bater na tua porta aqui.
Entendeu? E nem chama Paquito. A gente nem sabe o nome dele. Nem sei o nome dele de verdade. Eu, hein? Tá vendo? Você conhece alguém da família dele? Nada. É um perigo isso. E ele troca de namorada. A gente também não sabe se é uma mina que só tá vindo aqui espiar as paradas, entendeu? O que aconteceu com as outras namoradas dele? Cadê sua ex-namorada que sumiu de uma hora pra outra? Não posso dizer. Então, tá vendo? Perigoso isso. Mas, né, brincadeiras à parte, eu odeio essa frase. A polícia tá melhor, a polícia conversa, que nem ela falou. Antigamente, o cara cometia em vários estados, a polícia nem... Não tinha computador... Não estava interligado. Hoje tem banco de dados, né? Tem várias digitais, DNA. Tem DNA agora, né? Quando começou a surgir mais o DNA e ficar mais barato, mais fácil, eles começaram a pegar muita gente que até já estava presa e ligar a outros crimes. A gente tem uma parte sobre DNA aí também, fala de casos arquivados. Muita gente que já estava presa, pegaram o DNA de outro crime e falaram: esses crimes aqui é tudo... Né, dessa série, a gente fala que hoje também, então, pelo menos um estudo da Inglaterra fala que está crescendo também esse familicídio, que é também chamado de aniquilação familiar. Geralmente é um homem que mata toda a família. Geralmente é tipo a mulher, os filhos. Tem uma história que é muito famosa do... Dupont? Da família Dupont de Ligonnès. Que é francesa e que o cara matou os 4 filhos, a esposa, os 2 cachorros. Então, vazou, tipo, e ele sumiu. E o que é o lance? Descobriram por quê? Geralmente a pessoa ficou sem grana e aí ele acha que a responsabilidade dele de bancar Proveu a família... lá... Mas aí normalmente o cara se mata também. Esse cara geralmente não, né? nesse tipo de crime ele se mata no final. Mas tem alguns casos, geralmente porcentagem menor, que foge. Tanto esse do cena do homicídio também. O cara não se matou no final, ele matou toda a família dele. Mas no caso dele, ele tava, tipo, a fim de uma outra mulher. Então ele, tipo, a esposa dele tava grávida. Então ela era, entre muitas aspas, um empecilho, né? Com a forma como ele via. Então tem um pouco disso também, assim. Mas a maioria das vezes tiram a galera não sabia lidar com problema. Tipo, putz, eu tô com um problema. Vou matar. Cara, é uma doideira tão grande, né? Mas aí que tá, não é um doido, né? É uma pessoa normal. E a gente fala disso no livro também. Porque muita gente acha que, tipo, o serial killer ele é um doido. Ele é um monstro. É um monstro. Não é, cara. É o cara da esquina. É o cara... Seu pai, seu marido. É pessoa normal. Nossa, que faz isso. Né? Principalmente nesses casos assim, tipo, de matar homicídio simples, né? Não, ou seja, a mulher, a ex-mulher, a namorada, e feminicídio pior ainda, né? Mas é isso, o Dr. Lúcio, que é o defensor público, que depois eu fui conhecê-lo e ele deu entrevista pra mim, ele fala, homicídio é o crime mais fácil de acontecer. É muito fácil, ele falou que é muito... Qual que é a palavra? É muito possível. Qualquer um pode matar qualquer um. Você pode matar alguém. Todo mundo pode matar alguém. De ser possível, você tá falando. De ser possível, porque é muito... Por isso que, por exemplo, briga de trânsito que acaba em morte, sabe? É muito... Tipo, muitas vezes, né, a pessoa não acorda e fala assim, hoje eu vou matar uma pessoa no trânsito. No impulso. Mas ela tem um impulso... Na hora, uma raiva, né? Acontece muito crime idiota lá, que tá lá no tribunal do júri. Tipo, um colega meu falou que outro dia ele tinha ido lá julgar um crime que o cara matou outro por causa de uma pizza. Por real. Mas o quê? Briga de dinheiro, não pagou a pizza, não sei o quê. Nossa! Tira a arma e meio que não... Né? Eu tô devendo a vocês alguma supermercado que vocês fizeram pra mim aqui, que eu pedi? Tô devendo? Não, isso aí Briga de dinheiro, assim, de dever, é o que mais me avisa, tem. pelo amor de Deus. De dever, teve um outro caso que R$20. Um moço tava devendo R$20 ao outro. E já há uns tempos. E aí um outro passou e quem tava devendo tava tomando uma cerveja no boteco. Tá. E o que tava querendo cobrar passou na frente. E olhou o amigo e falou assim, tava no boteco com outras pessoas. E ele olhou e falou assim, me lembra de me pagar aqueles 20 conto e tal. E aí continuou andando, falou, beleza, tchau. Continuou andando. O cara que tava no bar levantou, pegou uma arma, foi atrás dele e matou. Porque ele se sentiu humilhado. Perante os amigos, assim, cobrado. Né? Por quê? Porque eu não sei, mas, né? Meio que essa situação. Nossa. Se sentiu meio humilhado, pegou a arma, foi atrás do cara e matou na hora. São crimes bobo, né, gente? Bobo, muitas aspas. Mas é o que mais tem, é crime assim.
Que é tipo de dever, amigo, Facada, treta, tiro. amante, descobriu amante. E quando a gente fala isso do tipo de não transformar em monstro e tal, também não é pra assustar. Tipo, não é tipo, nossa, não consigo mais sair de casa. Também não é isso, não é sobre isso. É só sobre tomar certos cuidados, né? Ser mais consciente nas coisas que você faz, analisar as pessoas que você se relaciona. Partir do pressuposto que todo mundo é bom e que não vai acontecer coisa ruim também, né? E nem ficar também neurótico. Exato. Mas é porque existe essa coisa de, um serial killer, é um cara de... Essas pessoas também, elas ficam ali pra polícia matar elas, ou elas se matam no final, geralmente. Tá. Mas ficam ali meio que dando uma sopa pra polícia, tipo... Pra morrer mesmo, né? E o spree killer é aquele que sai matando num caminho, geralmente. Então... Pode ser ao longo de um dia inteiro, pode ser mais rápido, mas ele, tipo, mata você, sai andando e mata outro. Pode ser aleatório e pode ter por exemplo, ele sai de casa e vai até o emprego dele. Tá. E o final dele, ele quer matar o chefe. Tá. Mas ele tá tão puto que ele sai no caminho matando quem ele passa na frente. Nossa. Esse é o spree. Ele sai numa loucura, entre muitas aspas, porque nem sempre a pessoa é louca, né? Sim. Falando psicologicamente, né, mentalmente e tal. Mas é esse que sai matando por um caminho. Só que tem algumas classificações já não são mais consideradas para FBI. Então a gente explica tudo isso no livro também. Tem um capítulo que a gente fala dos tipos de crime e a gente explica. Tá. Espero que tenha dado para entender. Deu. Eu, por exemplo, não sabia esses dois termos e agora entendi. Eu também não sabia. Leiam o livro, Modus Operandi, Guia de True Crime. A Karina Santos, ela tá pedindo pra vocês falarem sobre a Bienal. Ah, legal. Vocês vão estar na Bienal? Vamos. A gente vai estar no dia 2. Quando que é a Bienal? É julho? Começa dia 2 de julho, vai até dia 9. E aí a gente vai estar lá no dia 2, vamos estar numa mesa de True Crime com o Ivan Mizanzuki. Então a gente vai falar sobre as nossas produções, né? Provavelmente ele vai falar sobre Altamira mais, né? Agora que ele tá mais envolvido nesse projeto. E a gente vai abordar o livro também. Vamos falar, acho que, dos nossos podcasts, né? Enfim, de True Crime no geral, já que a gente produz bastante nesse caminho. E depois vai ter a sessão de autógrafo, né? Com os nossos livros lá. Pra quem quiser. Pra quem quiser. Vamos lá. E aproveitar que agora voltou, né? Porque a gente ficou muito tempo sem poder encontrar com ninguém, sem ter convenção, sem ter CCXP, e agora estamos voltando aí, né? Com certeza. Eu tô com maior vontade de ir nesses lugares, assim, né? Imagina, feira de livro, feira geek, pô, tem uma saudade mesmo. E o Ivan vem, olha que legal, por causa da Bienal, o Ivan vem e a gente vai ter um especial sobre escrita de fantasia, né? Com o Dudu e com o Afonso Solano. E eu não sei se ele confirmou o outro escritor que vem, mas acho que ele já confirmou também. Já confirmou também, ó. Que mais, gente? Paquito, tem mais uma aqui. O Rafa perguntou aqui o que vocês acham que fez o True Crime ter esse boom, assim, nos últimos anos. E eu vou completar a pergunta, se aconteceu primeiro nos Estados Unidos e depois foi pra cá ou foi mais ou menos ao mesmo tempo? Acho que foram muitas produções, assim. As produções boas. Boas, elas... produções de maior qualidade, como o Make a Murder, que a gente citou. O próprio podcast Serial, né? Que foi produzido. Eu não diria... Acho que os Estados Unidos têm grandes participações, como sempre. Mas eu acho que, tipo... A gente também tem a Austrália, Inglaterra. Já, tipo, existem outros países que já estavam falando assim também. Mas acho que com mais afinco, com mais furor... Muito provavelmente os Estados Unidos, assim. Porque hoje a gente até vê, quando a gente entra no streaming, às vezes a gente vê, tipo, um documentário de um crime que aconteceu na Argentina, um crime que aconteceu na Alemanha. Então você tá vendo que tá crescendo, né? As próprias produções audiovisuais brasileiras que cresceram bastante. Caso Evandro, Elise Matsunaga. Então a gente tem aí, acho que muito... E foram bem, né? De audiência, tudo isso, né? Tudo foi muito, pelo menos, bem comentado pra caramba. Os nossos episódios de casos brasileiros são os que... Não são todos, né? Mas, tipo, são muito ouvidos, assim. A galera pira. Até porque a gente tá aqui, próximo, e a gente às vezes não sabe todos os detalhes. Às vezes viveu uma parte ou outra, lembrou de tal coisa. O da Elise Matsunaga, eu vou te falar. Vieram 3 programas que a gente abordou e se você assiste os 3... né? Eles vão se conectando. Teve um deles aqui, eu não vou lembrar quem foi, que desenhou que é um dos andares lá da casa dela e falou de onde foi o tiro, como foi, que poderia... Cara, eu acho isso incrível, assim, de você ser colocado dentro da cena do crime
E aí ter essa possibilidade, né? De entender aquilo. De que é o que vocês melhor. fazem também, né? Que, ainda mais que é só áudio, acho que fica melhor ainda, né? Você A imersão, a né? imersão. Você fica ouvindo aquilo e tentando entender como que é. Fala, você me chamou. Tem uma pergunta aqui, que 2 pessoas fizeram, né? Uma delas foi a Camila, que já tá nervoso, fez uma tá pergunta. gaguejando, cara. Mas você não é suspeito de nada, fica tranquilo. Eles gostariam de saber se elas pretendem fazer casos mais recentes, como, por exemplo, do Henri do Borel, que foi aquele menino que foi morto, né, pelo... A gente espera os casos serem julgados, pelo menos, assim. Porque senão fica muito... E, tipo, onde a gente tem fonte também, tem que ter fonte confiável. E a gente vai ficar comentando umas notícias, sabe? É meio... E é isso também, às vezes as coisas são muito sensacionalistas, então a gente gosta de esperar o caso ser julgado, ter uma conclusão, pelo menos, tem um distanciamento, né, daquele, porque às vezes a gente enxerga o caso de um jeito, quando tem o distanciamento, aí entende melhor as nuances. Né? Parece que foi recente, mas faz um tempo. Não que a gente espere 10 anos tudo pra falar, né? Mas acho que E, por exemplo, esse caso, ele é muito... Tem muito fã, tem muita coisa, tipo... Foi ela, foi ele. E aí eu já tenho uma preguiça. Sem saber direito, já... Não. Eu morro de preguiça, sabe? Porque aí acusam a gente, tá defendendo, tá passando pano, não sei o quê. Mas aí isso não aconteceu com algum episódio de vocês? Todo dia tem alguém reclamando de alguma coisa, né? Na vida. Ninguém reclama de suas coisas. Claro! Todo dia tem um, não tem o que fazer. Ei, o Paquito e o Lene, quando é que a gente vai ter paz aqui, cara? Não sei. Você trabalhar com imagem, trabalhar com público, eu acho que a pessoa tem todo o direito de reclamar o que ela quiser. Claro. Só que é isso, né? Às vezes a gente faz um episódio contando uma coisa, aí fala assim, nossa, achei que vocês passaram um pano pra personagem, né, pra fulana. Achei que vocês deram uma opinião que eu não concordo. Estão dando palco pra assassino. Se é a minha opinião... Não, isso não. Mas no sentido de passar pano, às vezes as pessoas... Porque, sei lá, você comenta, tipo, não, porque a gente, por exemplo, conta a infância. Tá. Pô, a infância dele foi assim, assim, assado, não sei o quê, e ele virou um serial killer. Porque aí vocês passaram... Não, a gente só tá falando como ele se tornou essa pessoa. Não significa que a gente tá falando... Não significa que toda pessoa que teve uma infância ruim vai virar ou que nada. A gente tá justificando os atos ou por causa da violência que Só ele que às vezes a pessoa, não sei, interpreta lá do jeito que ela quiser, mas aí... Pô, gente... Cara, você viu os comentários da Mulher Demônio e do Diabão, cara? Vi. Assustador. O que eles falaram aqui tá acontecendo nos comentários, cara. Exatamente. O que era? Não, os caras... modificação corporal, sabe? E os caras colocaram chifre... Como chama as bolas? Implante 3D. Implante 3D. O cara arrancou essa parte do nariz, o ouvido e tal. Eles explicaram todos os motivos, o que eles fazem, eles não estão fazendo, não sei o quê. E o pessoal, o que foi falar... Os caras nem assistiram o episódio e estão reproduzindo o que acontece. E os caras... E pior... pelo nome, né? Você lê Mulher Demônio e os caras são satanistas. Não, os caras são evangélicos e tal. E os caras nem assistem o episódio falando, tá vendo? Trazendo esse pessoal do demônio, eles fazem rituais. Não... Olha, que nem viram, né? E aí a galera fica discutindo com o cara que falou isso e nem assistiu o episódio, baseando na opinião dos caras. É uma doideira. Quando é assim eu fico com raiva, porque às vezes a pessoa, né? Eu faço vídeo no YouTube também, falo de cinema e tal. E às vezes a pessoa... eu falo 5 filmes de nananã. Não, faltou falar filme e tal. Eu falei, tá no vídeo, assiste o vídeo inteiro. Você tá brincando, ela parou no segundo e falou, não falou. Tipo, tá assistindo ainda o vídeo e fala assim, faltou tal, que eu adoro, não sei o que. Tá lá. E outra também, são 5 filmes sobre esse tema, não tem como eu falar todos que existem. Os 480 filmes sobre esse tema. Eu vou fazer 2 horas. O do Rafinha foi isso também. Aposto que vocês não perguntaram sobre tal coisa. É que, cara, tá lá no final. O cara não foi até o final. Se você não desistisse antes, sabia que vocês não iam perguntar tal coisa pra ele. Assiste, condenado. Mas eu acho que é isso. A gente tá meio que... faz parte. A gente tá aprendendo a conviver com essas coisas também. No começo eu me irritava mais, hoje em dia, né? A gente cria uma casca, você fala, tá, então beleza. É isso, né? Não tem Antes eu como. respondia, agora... Não tem como. Eu acho que quando a pessoa tem razão também, aí é algo que a gente toma como uma crítica construtiva. E assim, né? Se for uma crítica construtiva, descrita de um jeito legal. Oi, Carol Mabê, achei que episódio tal, faltou uma informação. A gente fala, poxa, realmente faltou, fulano. E é isso. Agora, tem gente que é só hater mesmo, né? Total. Que só quer meter o pau, ser Que grosso, ameaça, xingar. né? Tipo, já chega... Chamar de feia também. Isso aí já também não me... Ué?
Antes eu ficava chateada. Chamar de feia? Mesmo se eu fosse feia. Mesmo se por acaso eu fosse feia. Se eu fosse me abater, o pessoal me chama de feio, que fala que eu sou o Tony Stark depois do crack. Nossa, eu já nem ligo mais. Com esse óculos ficou meio Tony Stark. Total. Não, eu tô brincando, né? Mas é isso, né? As pessoas às vezes só querem causar. Tá bom. Fala aí. Fazer o quê, né? Isso aí. O Ruston Liberato, ele tá... Inventou esse nome. Ruston é nosso fã. Ruston Liberato. Que nome maravilhoso. O Ruston é maravilhoso. Ruston é operander fiel. Mesmo? Ele tá pedindo pra Mabê falar sobre os quadros bizarros, os casos bizarros que você apresenta. Então, Vou aproveitar pra ir ao banheiro. Vai lá. Eu tava vendo um agora do cara da goteira, que é o espírito. Cuidado aí, Carol. Carol morreu no meio do programa. Já tem um caso, um caso bizarro. Um caso bizarro acontecendo aqui. Esse da goteira é maravilhoso, né? Nossa. Foi uma thread. Você chegou a ver esse tweet? O tweet não. Não? Mas foi uma thread que viralizou, tipo, sei lá, foi em maio, assim, é recente, do cara contando da família dele, né? Que o pai dele tem certeza. Passa umas montanhas, fogueira de novo, outra fogueira. Aí eu fui ver que aquela fogueira, na verdade, ela tava seguindo o carro, mas muito longe. Nossa. E tava indo, ela acompanhava o carro. Me deu um cagaço. Eu falei, o que eu vou fazer? Não tinha ninguém na estrada. A mina dormindo e tipo... E você vai acordar e ele fala assim, tem uma bola de fogo nos perseguindo. E eu indo rápido, não sei o quê. E é engraçado essas coisas, que quanto mais passa o tempo, mais você tenta se convencer que você tava viajando. Sim. Mas eu me lembro na época que não tinha explicação. Aí fala, era uma fogueira. Não era uma fogueira, não era nave, não era... Não sei, era uma coisa estranha. Mas existe essa gente que avistou coisa de bola de fogo? Existe. Eu nunca contei no caso, mas tem, inclusive no Brasil. Depois eu vou te mandar uns links. Eu quero ver. E tem até o lance do Boitatá, né? Que é o... Não é o Boitatá que tem a cabeça de fogo? Boitatá. Eu lembro do Minotauro. Mula sem cabeça. É, mula sem cabeça. Tá. Não, mas vê o que é Boitatá. Acho que é um animal também que solta fogo pelo... Tem essas coisas, principalmente na floresta, né? Do pessoal ver fogo. Eu lembro já de ver, tipo, de bola de fogo. Já vi falar de aparição disso no Brasil. Mas era, tipo, no norte, se não me engano. Muita coisa. E Minas, né? Que Minas o povo adora. Minas, eu sou mineira. Saci, tudo. Tem uma terra do Saci, sabia? Uma cidade que é a cidade do Saci. Os caras cultuam o Saci, que lá aparece. Fala, o que você tá rindo aí, Lê? É que essa nem eu conhecia. Tipo, realmente, Boitatá, ele tem aqui o fenômeno do fogo fato. E aí, enfim, tem algumas outras explicações. Falam que a explicação científica pro Boitatá é aquele fogo fato do cemitério. Que é uma combinação dos, sei lá, sem enxofre, o que é, que fica aquele fogo que o pessoal chamava de Boitatá. Mas eu sei o que eu vi, tá? Eu não estava no cemitério, não estava sob efeito de drogas. Eu tinha acabado de casar, o que pode ser uma coisa que você entra... Você tava muito feliz, Não, ou não, né? O cara chega a um ponto de casar, ele não tá nas suas faculdades. Tô brincando. Mas eu sei o que eu vi. Meu cérebro tenta me convencer que eu tô viajando. Não era bem assim. Mas, cara, eu nunca vi OVNI, nunca vi nada no céu. Mas aquele negócio acompanhando a distância... Era no térreo. Não era, sabe, meio mas acima... Tava flutuando. A distância parecia sabe aquele negócio de uma fogueira muito grande que deve ter a madeira embaixo, então não é exatamente no solo. Então, assim, é bem baixo. Mas muito estranho. Nossa, eu nunca ouvi disso. E aí eu fui pesquisar lá na Terra do Fogo, chama Terra do Fogo, porque os caras que faziam a navegação lá atravessando aquele estreito do Magalhães, eles viam fogueiras enormes que os caras faziam por causa do frio. Era muito frio, eram umas fogueiras muito grandes, por isso que chama Terra do Fogo. Então são os espíritos, talvez, dessas Pode pessoas ser. que os originais. Se chama Terra do Fogo, né? Eu vi o fogo lá na Terra do Fogo. Que mais? A experiência completa. Você escutou da goteira que ela tava explicando aqui? Eu não vi esse episódio ainda. É maravilhoso, que esse episódio aparece uma Carol Moreira. Aí a gente zoando, né, por que ela não falou, amiga, eu quero participar, né? É muito mais fácil ter que fazer todo esse... Mandar uma carta. Inclusive, a Carol Moreira nos humilhou, essa outra Carol Moreira, porque ela falou assim, ela tava descrevendo a casa, ela fala, não, porque os móveis antigos dos anos 90...
O quê? Antigo? E eu assim, tá, os móveis antigos. É tipo o Paquito, que tem 21 anos. Pra você, nos anos 90 é Pra mim é antigo. Jurássico. Nossa. Você nasceu em 2001, né? É. Meu Deus do céu. Como pode estar trabalhando aqui uma pessoa que nasceu depois dos anos 2000, né, cara? Eu acho absurdo contratar, assim. Mas foi muito engraçado isso. Mas sempre tem, assim, os casos, tipo, que chamam bastante atenção. Sempre tem alguma coisa a ver com a pessoa tá dormindo, ou casa assombrada, porque, gente, impressionante, né? É coisa de filme mesmo. A gente tem mudou. Umas histórias? Tem bastante. Que é tipo assim, não, a casa, ela tava mais barata, então minha família chamou. Por quê, né? Tinha gente morrendo uma família inteira. É por isso que as pessoas morrem no filme, entendeu? Porque ninguém foge. Eu vou embora de uma casa dessa, assim. Se eu chego numa casa e começa a acontecer coisa estranha... Então, a gente contou recentemente o episódio da casa de Amityville. Eu tava ouvindo agora, hoje, inclusive. Esse episódio é bem bom, modéstia. Qual que é o lance da casa? Que tinha acontecido um assassinato lá. Então, a primeira parte do episódio é sobre o assassinato. Realmente aconteceu um crime ali. E a segunda parte é sobre que coisas morreu toda a família, estranhas. exceto um membro. Isso. E aí depois o episódio fica mais sobrenatural, né? Porque ela foi vendida. E começam a acontecer coisas muito estranhas. Mas a família que mudou sabia que tinha acontecido o crime, mas até aí tudo bem. Você mudaria pra uma casa que aconteceu um crime? Não. Eu não. Jamais. Se eu souber... Mas é que... Isso que eu não lembro, pelo menos, se eles sabia. Eles eram mais céticos, né? Eles eram mais céticos. Quando começou a acontecer algumas coisas estranhas, e é muito engraçado que eles esperam chegar num nível muito... Tipo assim, aconteceu uma coisa, só uma unidade de coisa. Eu pego meu celular, eu não pego nem o carregador, eu saio sem o carregador. Eles esperaram tanto. Chegou num ponto da casa, do momento que eles estavam vivendo, que todos dormiam no mesmo quarto e uns ficavam com o olho aberto. Gente, isso não sai da casa. Os pais dormiam numa poltrona para as crianças dormirem na cama. Tipo, você tá vivendo numa poltrona, mano, sai dessa porra. Mas o que aconteceu na casa, tipo... Eles ouviam assim... barulho, tipo, chamando. A menininha falava com um porco. Tipo, tinha um porco. Ela falava, o porco falou tal coisa pra mim. Nossa. Tinha uma criança também, né? Que acho que eles viam. Então era isso, era tipo, via barulho, tinha coisa, tipo, coisa que mudava de lugar. E aí chamou de tudo. Chamou padre pra exorcizar, chamou casais paranormais, né? Tipo, galera pra foram de tudo, assim, pra tentar. Mas não rolou, não. Da boneca vocês contaram lá Não, a gente contou já do casal Warren, né? Que tem a boneca. Baseado, o filme é baseado neles. Isso. Né? A gente só citou. De um lado, não do outro. E aí, se ele furar, fazer alguma coisa, ele tá falando. E aí, eu tava na casa de umas amigas e a gente... Tipo, a mãe não tava lá, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Então, a gente foi fazer brigadeiro e aí deixou. Tipo, a gente perguntou, ele não respondeu nada, nada aconteceu. Aí, a gente foi fazer brigadeiro, quando voltou pro quarto, tava arriscado assim, não. Tipo, você tá aí, não. E ninguém tinha mexido. Então, aí tem isso. Tipo, até hoje a gente não sabe eu acho que foi alguém que mexeu. Porque sacanagem. Se o fantasma estivesse lá, ele tinha respondido sim. Ou pra assustar, entendeu? Imagina ele respondendo que não. Eu ia ficar ele muito é burro? Tu é burro, fantasma? Seu pensamento Caralho, você tá aí ou não, porra? Cara, eu nunca me esqueço. Mas foi só isso. Mas peraí, vocês estão esperando a honestidade de um fantasma ou de um demônio também. Não, mas tem espírito fantasmas honestos, por favor. É diferente. Vou explicar a coisa pra vocês, eu explico no meu show. Eu não tenho medo de fantasma. Fantasma que é sua casa, que é o seu lugar. Inclusive, se você mora num apartamento, tipo kitnet, não tem fantasma. É só casa mal assombrada. Óbvio. Tem algum filme? Kitnet mal assombrado? Não tem. Onde ele vai se esconder? Não tem. E eu sempre falo isso. Tem alguém morando na sua casa. Não tem. Tem sim. Não tem. Tem sim. Tem. Eu moro em casa. É que isso é meu maior medo. Sabe aquelas coisas de tipo... Não, veio um cara aqui que falou que tinha um negócio aqui e ele botou tudo pra fora, segundo ele. Eu falei, então beleza. Tá. Falou, posso reunir todo mundo do bairro? Eu falei, cara, você tá louco? Pra quê? Ele queria reunir o bairro? Pra eu sentir no meu ombro essas pessoas aqui atrás. Eu falei, pra quê? Nossa, não. Não, pra você sentir. Eu falei, não quero, cara. O fantasma? Ele queria que você sentisse o fantasma? Os espíritos, os... Do bairro inteiro? Nas suas costas? Deve ser uma galera. Imagina quanto deve ter aqui na... Deus me livre. Mas o que eu ia falar? O do susto que eu... Ó, Carol. Carol, olha essa... Desliga o ar de novo, desculpa. Eu tava sei lá, moleque. Devia ter uns 9, 10 anos, sei. Tô chegando na rua, eu morava no São Bernardo.
pessoal fazendo a merda da brincadeira. Era um negócio do livro, eu acho. Não sei se era do compasso ou era do livro. Coisa que mexia também espírito. Eu cheguei e falei, não, vocês não estão fazendo essa brincadeira. Não, vem aqui. Eu falei, não, vou ficar de longe, assim. Eu fiquei os caras olhando, eu meio curioso, de longe mas eu queria. O espírito chega também. Então. Mas eles na frente do portão da casa da menina lá. Cara, do nada, quando eles estão perguntando, o portão começa a abrir. Mano, me deu um susto. Aí eu fui ver, era o pai dela chegando de carro, assim. Eu fui embora e falei, nunca mais quero ver esse negócio. Sério, eu lembro. Você acha que era o pai, né? Não, era o pai mesmo, mas o susto que eu tomei. Será né? que era o pai? Ele era assim, vivo? Não, ele falando assim. Meu pai morreu há 10 anos. Meu portão nem é elétrico, né? Eu amo aquelas pegadinhas que tinha do SBT que o cara falava assim: eu vim aqui buscar a fulana, né? A pessoa entra na casa, sabe aqueles? O taxista. Cadê a fulana? A fulana morreu há 10 anos. Aí o cara, cara. Meu Deus. Era muito bom essas apavorado. O Paquito tem cara de que brinca com espírito. Você não brinca, não? Eu não, porque eu não acredito, então... Vamos fazer um negócio aqui um dia? Bora. No Halloween? Bora. Fazer o... Como chama? A tábua de Ouija? Teve um cara que quis fazer aqui. Eu tenho cagaço. Eu não faço. Pensa que você trabalha aqui, né? Eu não, pior, eu moro aqui. Vai ficar o fantasma aí. Você mora... Não. A gente faz um episódio na casa do Paquito. Pode crer. Ele não tem medo de nada. Fala aí. Tem mais alguma pergunta, Paquito? Tem. Você tinha falado de casos bizarros. O Fábio perguntou aqui do cara que era vizinho do Maníaco do Parque, que mandou pra vocês. Não, mas acho que não é caso bizarro, não. É que um cara... Eu acho que é isso, agora eu vou lembrar. Mas, tipo, quando o Maníaco do Parque foi preso, tinha um cara que ficou com os documentos... E tinha. Mas ele não era um caso bizarro, ele só, tipo, sei lá, entregou os documentos pra polícia, alguma ele coisa ajudou, assim. Então, não sei se é isso que tá falando, mas também não tem nada a ver com. Não é um caso bizarro. Se desculpa, gente, a memória. Eu acho que tá falando desse assunto mesmo, mas desse assunto, não entendi, eu não lembro. Eu lembro que era basicamente isso, tipo, como o cara foi preso, aí alguém falou, tipo, sei lá, eu tô com os documentos dele aqui, alguma coisa nesse sentido. Isso eu não me lembro. Mas não me lembro de nada. O Brian Rizzo, ele mandou aqui uma mensagem. Essas duas são demais. Brian Rizzo. Brian, perfeito. E aí ele falou o seguinte, que ele assistiu Only Murders in the Building. Eu ia falar dessa série, né? Que tudo. O pessoal que é viciado em True Crime. Em podcast True Crime. E aí ele falou, e recentemente só conseguia pensar nelas duas. Aí ele queria saber se viram a série também. Como que é a risada dele? Já se imagina. Ele não ri assim, não. Não, né? E aí ele tá perguntando se elas viram a série e se já se imaginaram na situação daquelas, né, da série. Eu não, sai fora. Já pensou? Eu amo a série. Pra quem não sabe da série, vou falar rapidamente. Mas é tipo, todo mundo mora no mesmo prédio, assim, que é meio um hotelzão, assim. E aí acontece um crime, né? Acontece um assassinato, por isso que Only Murders in the Building. Só que na hora que acontece o crime, ele tava fechado por algum motivo, assim. Então, tipo, tem que ter sido alguém que tava ali dentro. Então, essas 3 pessoas se encontram, que são atores famosos, gente foda e tal. Eu não sou boa de nome, não. Steve Martin. É o Steve Martin, o outro eu esqueci. Não lembro quem mais. E a Selena Gomez, né? Que é meio, tipo, os dois e a Selena Gomez. E eles se encontram, eles começam a investigar. Só que assim, eles são pessoas leigas. Então, tipo, eles... vamos invadir o apartamento. Aí eles, tipo, tropeçam. Então, tipo, é muito engraçado. Mas eu acho que tem Tem uma coisinha aí, né? Quando a gente tá falando de casos, a gente não tá investigando os casos de verdade. Mas eu, pelo menos, sempre curti. Assim, quando eu era criança, né? Eu criei o Clube do Chupacabras com um amigo meu. Eu tinha 9 anos de idade, porque eu queria investigar o Chupacabras. Lembra disso? Passava no Fantástico? Não sei aonde. Passava. Tipo, na época que começou a passar em vários